Alguns anos atrás, passou um filme na televisão que ficou muito conhecido. E esse filme mudou a visão, mudou a forma com que as pessoas olhavam para a polícia no Rio de Janeiro. Inclusive até forado pela polícia hoje, né? Mas mudou esse conceito, e esse filme conta a história de um batalhão de operações especiais do Rio de Janeiro, que eles tinham um lema. Vocês lembram qual é que era o lema desse batalhão? Ninguém lembra? Davi, bota para nós aí, vamos ver se os irmãos vão lembrar. Como é que é o lema? Missão dada é missão cumprida. Amém? Você entendeu? Missão dada é missão cumprida. Você tem a sua Bíblia aí? Nós vamos ler 2 textos bíblicos que está lá no livro de Mateus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, no verso 19. Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Vamos esperar todos acharem. Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Tem barulho de Bíblia ainda, né? Todos acharam? Amém. Mateus, no capítulo 28, no verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vai junto comigo lá para o livro de Marcos, capítulo 16, um pouquinho mais adiante na sua Bíblia, Marcos, capítulo 16. Próximo livro, Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. Marcos, capítulo 16, no verso 15, vai dizer assim: E disse-lhes, Jesus falando: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você, para nós começarmos. Você sabe, o pessoal que está na vigília sabe, mas você sabe quem foi o primeiro missionário do mundo? Quem foi o primeiro missionário do mundo? Quem? João Batista não. O primeiro missionário foi Jesus. O primeiro missionário do mundo foi Jesus, porque ele veio cumprir a missão de Deus. Deus deu uma missão para ele. A comunhão entre o homem, a comunhão de Deus com o ser humano havia sido quebrada, havia sido rompida. Havia um abismo entre nós e Deus. Então Deus, ele na sua infinita grandeza, na sua infinita misericórdia, não querendo que o homem continuasse perdido, ele dá uma missão para Jesus. E essa missão era vir a essa terra, sofrer, morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E esse texto que nós lemos, ele está escrito num contexto onde Jesus já tinha morrido, onde Jesus já tinha sofrido, e ele estava prestes a voltar para casa, prestes a subir aos céus. Mas ele deixa ali uma ordenança, ele deixa ali uma ordem, ele diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas essa palavra ide no português, ela é um imperativo, ela é uma ordem. E a minha esposa, como professora de português, ela me ajudou e ela disse: Fábio, isso também pode ser uma prioridade. Quando você quer falar de algo que é uma prioridade, você usa, um pronome imperativo. Mas na língua original, esse imperativo, essa palavra ide, ela vai dizer assim: vão indo e vão fazendo. Vão indo e vão fazendo, à medida que vocês vão indo, vocês vão fazendo e vocês vão indo. Seria mais ou menos essa a ideia. Aqui, essa ideia de ir é uma ordem, uma prioridade. E quando existe uma ordem, quando existe uma prioridade, você tem a opção de obedecer ou não? Nós não temos a opção de obedecer ou não. Mas, irmãos, um pouquinho das aulas de português vocês vão recapitular comigo. Mas o verbo principal ou a ação principal da oração ou dessa frase não é o ide. Embora a palavra ficou muito famosa, tem até a irmã vende as camisetas, bem grande, escrito ide, porque ir, quem vai a algum lugar, correto? E aonde que a Bíblia está mandando nós irmos?
por todo o mundo. Vão indo por todo o mundo. Mas quem vai indo por todo mundo, vai fazendo o quê? Ali ele vai dizer, vão e vão fazendo. E a resposta é pregando o evangelho e fazendo discípulos. Duas coisas, pregando o evangelho e fazendo discípulos. Por isso eu digo que a questão não é apenas ir, mas é ir e ir fazendo. Eu quero trazer uns dados para nós nessa manhã. Irmãos, eu não sou bom na matemática, daí a gente pede ajuda dos universitários, mas interessante, em Canoas, na nossa cidade, existem 90 mil cristãos evangélicos, segundo com o dado do último censo, 2022, 90 mil cristãos evangélicos. Isso corresponde a uma fatia de 27% da nossa população. Na nossa cidade, segundo o último censo, nós estamos em 347 mil habitantes. 347 mil habitantes, desses 347 mil habitantes, 90 mil são cristãos evangélicos. Se eu e você evangelizarmos 4 pessoas, se esses 90 mil, na verdade, esses 90 mil cristãos evangélicos evangelizarem 4 pessoas, nós ganhamos a nossa cidade. Agora deixa eu ampliar um pouquinho esses dados. No Brasil, estima-se que somos em torno de 74 milhões de cristãos evangélicos. 74 milhões, segundo o último censo. Isso dá uma fatia de 34% da população. 34% da população brasileira se denomina cristão evangélico. Se cada cristão no Brasil evangelizar 3 pessoas, nós ganhamos o Brasil. 3 pessoas. Nós ganhamos o Brasil. Agora, quando se fala em proporções mundiais, aí o negócio fica um pouco diferente. Se estima que no mundo exista 8 bilhões de habitantes. Um pouquinho mais. 8 bilhões de habitantes. 400 milhões de cristãos evangélicos. 400 milhões de cristãos evangélicos. Nós precisaríamos evangelizar 20 pessoas para alcançar todo mundo. Se cada cristão evangélico evangelizasse 20 pessoas, nós evangelizaríamos o mundo. Só que, irmãos, evangelizar não é matemática. Evangelizar não é 1 mais 1, é sempre 2. Mas por que nós temos grande dificuldade com essa ordem ou com essa prioridade? Nem vou chamar de ordem, vou chamar de prioridade que Jesus nos deu. E eu quero destacar 4 motivos que nós temos grande dificuldade em entender essa ordem de Jesus, porque nós achamos que o ID não é para mim. Nós achamos que o ID não é para mim, ele não foi feito para mim. Isso que Jesus disse deve ser para o fulano, para o Beltrano, mas não é para mim. Esse ID, ele não se enquadra na minha vida, ele não se enquadra nos meus planos, ele não se enquadra naquilo que eu vivo. Esse ID, então, logo, não é para mim. Quem de nós aqui já pensou que ID, ou ir, fazer discípulos de todas as nações, é você simplesmente abandonar tudo, largar o seu trabalho, largar o seu emprego, botar uma mochila nas costas e ir para o mundo viajar pregando o evangelho? Passar fome, passar necessidade. Quem já pensou isso? Vai, irmãos, obrigado aí, ó, teve um corajoso. Que eu tenho certeza que a grande maioria já pensou isso. E se tu já pensou isso, isso é uma das formas, não é a totalidade, mas uma das formas de nós cumprirmos esse ID, é dessa forma. Que Deus chama algumas pessoas meio malucas para fazer essas coisas. Como no caso de João Batista, Deus levanta aquele homem para pregar no deserto. Deserto não tem ninguém, né? Mas isso é um assunto para um outro capítulo. Mas Deus levanta pessoas para fazer isso. Deus chama homens e mulheres e capacita para fazer isso dessa forma. Mas ir está ligado a ir indo, aonde eu estiver. E eu gosto de usar um exemplo. Você usa perfume? Irmãos, eu não tenho o hábito do perfume, né? A minha esposa me dá perfume, às vezes fica lá, dura 5, 6, 7, 10 anos. Eu tenho um perfume lá que deve ter por aí. Não tenho o hábito de usar perfume. Eu já tomo banho, então para que eu vou botar perfume? Eu uso desodorante. Isso eu uso, né? Senão ninguém aguenta perto de mim. Mas eu não tenho hábito. Mas você já reparou? Uma pessoa perfumada, ela chega num ambiente, todo mundo percebe que aquela pessoa está ali, ou todo mundo percebe aquele aroma daquele perfume. E ir, fazer discípulos, ir evangelizar, é mais ou menos isso. É como nós estivéssemos perfumados de algo que não é seu, mas aonde você chega, aquilo fica exalando, fica impregnando aonde você está. Aonde uma pessoa perfumada chega, todo mundo nota.
O nosso id, ele começa no nosso mundo. O nosso id começa no nosso lugar. O nosso id, ele começa no nosso local de trabalho. O nosso id, ele começa na nossa escola. O nosso id começa na faculdade. O nosso id começa no meu bairro. Eu não preciso sair daqui e ir para outra nação para mim poder fazer discípulos e pregar o evangelho. O meu id, ele está aonde eu estou. Você começa o seu id aonde você está. Não é apenas ir para outro lugar e ir fazendo, mas é ir e compartilhar Jesus. Esse mesmo Jesus que te transformou, esse mesmo Jesus que te resgatou, esse mesmo Jesus que tem te dado uma nova vida. Eu costumo dizer que ir evangelizar é como você apresentar um amigo. É você está apresentando alguém que faz parte da sua vida. Você está falando de alguém que você vive, que você conhece, que você anda, que você caminha. E muitas vezes pensamos, não, mas eu preciso ter, vamos dizer assim, muito conhecimento. Eu preciso estudar teologia, porque agora eu preciso ir para um seminário, agora eu preciso fazer um curso de teologia para poder ir e anunciar Jesus. Mas na verdade o que você precisa fazer é apenas contar a sua história. Aquilo que Jesus fez na tua vida. Aquilo que Jesus transformou no teu coração. O sentido que Jesus deu para a tua vida. Queridos, a palavra evangelho, ela quer dizer boas notícias. Boas notícias. E a palavra evangelizar é anunciar boas notícias. É simples. Evangelizar é como deixar pequenas sementes de esperança na vida das pessoas. É como deixar pequenas sementes de esperança na vida de cada pessoa que está ao nosso redor. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na faculdade, lá na sua vizinhança. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, alguns anos atrás, eu e a minha cunhada, nós tínhamos às vezes no recreio, porque eu estudava ainda no ensino médio, nós fazíamos um tempo de oração. E às vezes eu levava um violão. Nós ganhamos 2 pessoas para Jesus ali na escola. 2 pessoas. Eu tinha 15, 16 anos, eu acho. Faz um tempinho já. Mas nós simplesmente começamos, nos reuníamos, eu e ela, tocava um violão. Às vezes a gente cantava algumas músicas. Quando tinha retiro, nós convidávamos os jovens que estavam na nossa volta. Nós simplesmente estávamos sendo o bom perfume de Jesus ali na escola. Só isso. 2 pessoas aceitaram Jesus durante aquele período que nós estudamos ali. Você percebe, querido, nós simplesmente falamos daquilo que nós estávamos vivendo. Nós simplesmente cantávamos daquilo que estava cheio o nosso coração. Nós simplesmente exalávamos ali o bom perfume de Cristo. Mas muitas vezes nós pensamos que para evangelizar, eu preciso levar aquela pessoa a se converter, eu preciso levar ela a uma decisão. Então eu preciso ter bons argumentos bíblicos. E aí nós começamos a estudar a Bíblia, muitas vezes até meio sem pé nem cabeça, porque nós achamos que precisamos ter muito conhecimento. Eu preciso ter muito conhecimento, porque afinal de contas eu preciso convencer essa pessoa de que ela está errada e de que eu estou certo. Mas o Evangelho nunca se tratou disso. O Evangelho sempre se tratou de uma boa notícia. Jesus te resgatou, Jesus te transformou. E a boa notícia é essa, que aquilo que Ele fez em você, Ele pode fazer no seu vizinho. Aquilo que Ele fez em você, Ele pode fazer na pessoa que trabalha junto contigo. Convencer as pessoas delas aceitarem ou não Jesus, aceitarem ou não na sua vida a Cristo, isso já faz parte de outra equipe. Isso faz parte de outra pessoa, isso faz parte do Espírito Santo. Essa ação de convencimento, principalmente de mostrar para a pessoa o pecado e mostrar para ela a salvação, você anuncia, mas quem revela é o Espírito Santo. Essa ação não está em nós. E uma das coisas que muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, e ali diz, ide e pregai. Irmãos, a palavra pregar é uma palavra tão forte, é uma palavra tão cheia de liturgia dentro dela. Talvez ela está muito ligada à igreja. Quando nós olhamos a palavra pregar, talvez logo venha à nossa cabeça o quê? O culto, o pastor, um púlpito, um altar e alguém falando. Não vem na sua cabeça isso? Vem na tua cabeça? Quase sempre vem isso na nossa cabeça. Porque na nossa cabeça pregar é simplesmente ter um púlpito, ter alguém falando, pessoas ouvindo e um altar. Só que a nova tradução na linguagem de hoje, se você for olhar a nova tradução, ela vai dizer assim: anunciem que Jesus morreu pelos nossos pecados.
ela não traz a palavra preguem, mas ela traz a palavra anunciem. Anunciar é diferente, você está falando de algo que você está vivendo, você está anunciando algo de que você está presente ali. Não é simplesmente uma liturgia de um culto, mas é falar de coisas que estão acontecendo com você. Anunciem as boas notícias de que Jesus ama o pecador. Queridos, o pecado continua fazendo um estrago na vida das pessoas. O pecado continua fazendo um estrago na vida das pessoas. E eu e você, nós temos um antídoto. Nós temos algo para dizer para essas pessoas que tem solução, tem saída. E a solução qual é? Exatamente isso que vocês pensaram e não falaram. A solução é Jesus. Diz para a pessoa do teu lado aí, talvez ela não sabia. A solução é Jesus. Só que isso é muito simples. Isso é muito simples, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que matar ninguém, eu não tenho que fazer... Não, é simples, a saída é Jesus. Só que isso, querido, muitas vezes precisa ser intencional. Por que eu digo intencional? Se você vai na sua escola, se você vai na faculdade, se você vai no seu trabalho, e você não busca assuntos que falem sobre espiritualidade, que falem sobre Deus, que falem sobre Jesus, você nunca vai ter uma oportunidade. Nunca é exagero, né? Mas dificilmente você terá uma oportunidade, porque você não foi intencional. Eu seguidamente estou dando presente para os meus vizinhos. Se eles estão escutando, é para ti mesmo que eu estou falando. Seguidamente eu vou lá, pego um pote de mel e dou para um vizinho. Há um tempo atrás era pizza, agora é o mel, né? Mas por que eu vou lá entregar esse mel para ele? Eu quero ir lá falar de Jesus para ele. Eu não quero apenas entregar um potinho com mel, eu quero ir lá falar de Jesus para ele. Eu quero dizer, querido, vamos na igreja comigo? Jesus tem um plano na tua vida. Jesus te ama. Essas coisas, elas precisam ser intencional. Esses dias eu estava na academia, não parece, né, irmãos, mas eu vou na academia. Eu estava lá e eu queria muito evangelizar o instrutor. Fazia muito tempo que eu vinha buscando uma forma de evangelizar ele. E aí chegou perto da Páscoa. Eu fui obrigado a perguntar, né? Ele disse, cara, o que tu vai fazer na Páscoa? Ele disse, vamos isso, vamos trabalhar e tarará. E eu disse, mas como tu vê Deus na Páscoa? Como tu vê a figura de Jesus na Páscoa? Ele simplesmente parou para conversar. Normalmente o pessoal está indo, né? Andando pela academia, ajudando um, ajudando o outro. Ele parou. Acho que nós ficamos uns 40 minutos ali conversando. Porque eu fui intencional. Eu simplesmente larguei uma semente. Disse, quem é Jesus para ti na Páscoa? E aí começamos a falar, começamos a conversar, começamos a falar de Jesus. No final, o que aconteceu? Eu convidei ele para vir no culto. Ele disse, olha querido, tal dia nós vamos ter um culto especial, eu gostaria muito de te convidar para ir lá. Eu disse, eu não te garanto que eu vou. Mas a sementinha da esperança foi brotada, foi plantada. Essa sementinha da dúvida talvez foi colocada. Você percebe, querido, que na nossa vida diária, se as coisas não forem intencional, dificilmente você vai ter uma oportunidade de falar de Jesus. Quando eu entro no Uber, quase sempre a gente começa a falar do tempo, né? Será que chove? Será que não chove? Mas o nosso objetivo, pelo menos meu, que eu entro no Uber, Senhor, eu quero falar de Jesus para esse cara. Me dá uma oportunidade. E aí quase sempre nós começamos a conversar, e aí eu entro, é uma tática que eu uso. Eu disse, cara, acabei de vir de visitar uma pessoa que está passando um problema de depressão. Quando isso acontece, tá? Quando é verdade, não vou contar mentira. Não vou contar mentira. Ou estou indo, ou tem um conhecido que está passando problema de depressão. Quase sempre por aí a pessoa ela se desarma. Disse, cara, tu sabe que a minha esposa também está passando por isso? Tu sabe que a minha mãe está passando por isso? Sabe que a minha avó está passando por isso? Eu disse, querido, a solução é Jesus. Posso orar por ti? Uma vez a gente pegou o Uber, paramos aqui, terminou eu e o Uber orando e chorando dentro do carro. Porque nós estávamos ali falando de Jesus, e eu simplesmente peguei o Uber. A intenção não era essa. Pastor, mas é porque tu gosta de fazer isso. Você entendeu? Missão dada, é missão cumprida. Nós não temos a opção de não obedecer. Nós não temos a opção de não fazer. Quando nós não fazemos, nós estamos sendo omissos. Eu lembro de uma situação, de um conhecido, trabalhávamos juntos numa empresa, e foi muito, muito triste. Naquela época eu não conhecia Jesus, mas um conhecido, um colega de trabalho conheceu Jesus, e eu tinha uns colegas de trabalho que iam na igreja.
E quando eles souberam que aquele outro colega estava indo na igreja, eles se aproximaram. Que bom que tu está indo na igreja, e tarará, e começaram a falar. E aí ele triste, ele disse, quanto tempo vocês vão na igreja? Disse, faz 20 anos, eu faço 15 anos. Cara, a gente trabalha há tanto tempo junto, e vocês nunca me convidaram para ir na igreja. Cara, eu estava sofrendo, estava passando necessidade em casa, quase me separando, e vocês nunca me convidaram para ir na igreja. Porque se omitiram. Porque simplesmente se fecharam. Irmãos, o nosso mundo está cheio de crente, agente secreto. Ninguém sabe que eles são. Eu sou crente também, tá? Mas tu não conta para ninguém. O que a palavra de Deus diz lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 16? Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Por qual motivo? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus estava dizendo o que? Que eu e você fomos chamados. Querido, isso aqui não é autoajuda, tá? Não é autoajuda. Mas eu e você fomos chamados para brilhar. Não é autoajuda. Mas você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal. E não se pode esconder a luz, não se pode tirar o sabor do sal. É interessante, queridos, que boas notícias foram feitas para ser compartilhadas. Quando nasceu o seu filho, você não tirou foto, não botou no Instagram? Salvo talvez as pessoas são muito reservadas, não fazem isso. Mas foi a primeira coisa que eu fiz, foi dizer para todo mundo, nasceu! Você não faz isso? Porque boas notícias, elas foram feitas para serem compartilhadas. Você trocou de carro, você não vai contar para os seus amigos. Tem gente que diz, não pode contar por causa do olho grande, né? Querido, você não pega, pode ficar tranquilo. Se você está com Jesus, você não pega. Isso é coisa do diabo. Mas se você trocou de carro, você vai dizer, irmão, olha só, troquei de carro. E as pessoas que são do Senhor, elas vão se alegrar contigo. E elas vão orar pelo teu carro. Deus abençoe esse carro onde esse irmão for. Porque elas vão se alegrar contigo. Porque boas notícias foram feitas para serem compartilhadas. Não foram feitas para ser escondidas. Não foram feitas para serem enclausuradas. O ID começa onde você está. Levar boas notícias começa onde você está. Você é portador de uma notícia maravilhosa. Você pode ser a solução para o seu colega de trabalho. Você pode ser a solução para o seu colega de faculdade. Você, de uma forma indireta, tá? Mas o Jesus que você serve. O Jesus que você serve. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Uma outra dificuldade que nós temos, nós criamos o que eu chamo de bolha evangélica. Exato, irmãos. Eu tenho esse problema, sofro com esse problema há muitos anos. Nós nos relacionamos só com crentes. É muito provável que você, quando sair daqui, você vai para sua casa almoçar, e se você convidou alguém, se alguém vem almoçar com você, provavelmente alguém da igreja. Alguns irmãos estão rindo. Tem um casal, eles não estão aqui hoje, mas eles são sempre os últimos a saírem. Sempre. Um casal 200%, eles conversam com todo mundo, eles fazem parte do Connect, eles estão sempre conectando. E eles são os últimos a sair. E eles sempre vão almoçar junto com outro casal da igreja. Que não tem nenhum problema, não é pecado, tá? Por favor, não me mal interprete. Mas nós criamos relacionamentos que estão somente vinculados à fé, somente vinculados à igreja. Logo, o nosso leque de alcance de pessoas, ele começa a diminuir. Ele começa a diminuir. Por causa do meu trabalho, eu lido praticamente todos os dias com pessoas cristãs. Não tem boa. Quase todo mundo que eu conheço, que eu me relaciono durante o dia, são crentes. Graças a Deus, a questão das abelhas, né? Agora eu tenho conhecidos que não são cristãos. E eu posso evangelizar eles. Tem um até que eu já convidei. Eu digo que ele é o meu mestre dos magos das abelhas. Irmãos, puxa, isso está gravado, né? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu me explicar. Que ele é uma pessoa muito sábia na área da apicultura, então ele me aconselha. Já convidei ele para vir na igreja. Falo de Jesus para ele sempre que eu posso. Mando um versículo às vezes para ele. Porque o nosso leque, ele vai restringindo o nosso leque de pessoas que não conhecem a Jesus. O nosso ambiente, vamos dizer assim, que nós trabalhamos, muitas vezes é somente crente. E aí nós não temos pessoas que não conhecem a Jesus para nós podermos ser sal, para nós podermos ser luz. Por isso, quando a gente entra no Uber, a gente vai falar de Jesus para esse camarada, é certo. Mas nós criamos, queridos, essa convivência, vamos dizer assim, com pessoas cristãs, formamos essa bolha. E ela é uma bênção.
Não estou dizendo que isso é errado, por favor. É uma bênção ter irmãos que nós podemos contar, que nós podemos pedir oração, que nós podemos caminhar. Só que nós nos restringimos. Nós acabamos fechando o nosso leque de pessoas que não conhecem a Jesus. Queridos, e o mais triste, não é quando isso acontece no nosso trabalho, quando acontece na faculdade, mas é quando isso começa a acontecer na igreja. Quantas pessoas nos visitam aqui no culto, mensalmente, que não conhecem a Jesus, que muitas vezes entram por aquela porta desesperadas, você não tem ideia, e às vezes precisando de um abraço, precisando de uma palavra, às vezes precisando de uma oração, às vezes precisando que alguém apenas cumprimente ela, tudo bem, como é que você está? Mas nós ficamos na nossa bolha evangélica, nós ficamos com os nossos amigos, e não olhamos para o nosso lado, e às vezes tem a pessoa que está sentada do nosso lado, não conhece Jesus, ou está vindo a primeira vez na igreja, está passando por dores, está passando por situações difíceis, mas terminou o culto, nós nos voltamos para os nossos. Quando eu falo isso, querido, não se sinta constrangido ou compreendido, não se sinta, acho que isso é importante, mas eu queria te animar, eu queria te convidar a nós termos um olhar para os lados, um olhar mais periférico com as pessoas que entram aqui na igreja. Alguns meses atrás chegou uma moça no culto de quinta, ela sentou naquele canto, sozinha, isolada, chegou super cedo, e uma irmã, na hora ela se ligou, ela foi lá conversar com ela, está aí a irmã, terminaram orando, ali chorando no canto, porque aquela moça tinha vindo, estava passando por problemas em casa, passando por problema financeiro, passando por problema familiar, o combo completo, mas alguém olhou para ela, alguém foi até ela, e perguntou, como é que tu está? E aquela pessoa então veio na casa de Deus, veio nessa casa de oração, buscando ajuda, e ela pôde abrir o seu coração. Por que eu digo isso, querido? Para nos motivar a você sair da sua zona de conforto aqui dentro da igreja. Você não sabe qual é que é a realidade da pessoa que está sentada ao seu lado. Pode ser que ela chegou aqui e está tudo bem, e pode ser que ela chegou aqui e não está tudo bem. E ela precisa às vezes de um abraço, precisa às vezes de oração, ela precisa às vezes de alguém que dê uma acolhida. E eu queria te convidar, queridos, a nós olharmos, termos esse olhar periférico, olhar para os lados, quem está sentado ao meu redor. Não é pecado você estar junto com os seus irmãos, não é. Mas eu gostaria, com todo amor eu te digo isso, que nós tivéssemos esse olhar para o lado. Já aproveita e pergunta para a pessoa que está ao teu lado, é a tua primeira vez? Não, que bom que tu veio. E se tu tem muita coragem, diz assim, pode contar comigo, viu, se precisar de alguma coisa. Agora, para não deixar o irmão do lado aí triste, fala para o outro lado, fala para a pessoa que está atrás, pode contar comigo, viu? Percebe, querido, que muitas vezes essa nossa bolha evangélica, ela pode se tornar nociva. E eu queria te convidar a nós rompermos isso, porque o nosso ID começa onde nós estamos. O nosso ID começa onde nós estamos. E o quarto ponto, nós conhecemos pouco Jesus. Nós conhecemos pouco a Jesus. Ano passado, eu comecei a usar um produto, extrato de própolis. Ano passado, comecei a usar extrato de própolis. Irmãos, eu tinha pelo menos 2 a 3 amidalites por mês. 2 a 3 amidalites por mês. Não sei se alguns irmãos lembram, ano passado preguei inclusive um dia sem voz, não tinha voz. Comecei a usar em outubro mais ou menos outubro, novembro, outubro acho que foi. De outubro até aqui eu nunca mais tive dor de garganta. Nunca mais tive amidalite. Irmãos, eu não podia dormir sem camiseta, eu não podia dormir com a janela aberta, eu não podia dormir com o ventilador direto em mim, eu não podia dormir com o ar-condicionado ligado, nada disso eu podia. Porque eu acordava no outro dia com a garganta virada em qualquer coisa.
Mas depois que eu comecei a usar o extrato de própolis, gente, eu nunca mais tive problema de dor de garganta. Tem aqui o nosso otorrinolaringologista que pode confirmar isso que eu estou falando. Do que eu estou falando? De um produto natural, de um produto que eu usei, de um produto que eu experimentei, de um produto que funcionou. Agora eu preciso olhar para ti e te perguntar: Jesus funcionou na tua vida? Então você tem algo sobre o que falar dele. Você percebe, querido? Nós não conseguimos compartilhar coisas que nós não conhecemos. Nós não conseguimos falar de coisas que nós não experimentamos. Você não consegue falar daquilo que você não conhece. Agora, se você conhece, se você experimenta, se você prova, se você faz uso diário, você tem propriedade para falar, você tem autoridade para falar. Tem uma pergunta na Bíblia, que, queridos, sempre que eu leio, e não é chavão evangélico, mas sempre que eu leio me intriga. E eu vejo a dificuldade em responder ela. Toda vez que eu leio eu tenho dificuldade. E aí você precisa fazer um exercício mental e de coração para poder responder. Está lá no livro de Mateus 16. Jesus perguntou para os discípulos. Eles estavam indo para Cesareia de Filipe, região norte, uma região principalmente de pessoas que não faziam parte do povo de Deus. E Jesus pergunta para os discípulos assim: o que estão dizendo por aí? O que está sendo nas redes sociais aí, quem eu sou? O que o povo anda dizendo? O que está sendo nos jornais aí sobre mim? E aí os discípulos começam a dizer: olha, uns estão dizendo que tu é um profeta, outros estão dizendo que tu é Elias, alguns até ousam dizer que tu é o Messias. Ah, é isso que estão dizendo? Beleza. E agora vocês? Quem dizem que eu sou? Agora vocês, falando para os 12, quem dizem que eu sou? Eu vou talvez melhorar um pouquinho essa pergunta. Melhorar no sentido assim, traduzir ela de uma forma que fique mais simples para nós. Quem eu sou para vocês? Jesus falando, tá? Não sou eu. Quem eu sou para vocês? Você consegue fazer uma pequena reflexão sobre isso? Quem Jesus é para ti? Mas agora, queridos, eu gostaria de te convidar a responder sem uma resposta vazia ou uma resposta romântica. Que quase sempre para essas questões nós damos esse tipo de resposta vazia e romântica. Jesus é tudo. Tudo o quê? Ah, Jesus é a minha vida. O que ele é na tua vida? Ah, Jesus, ele é o meu bem-estar, ele é o meu chão, ele é o meu céu. Isso é uma resposta romântica. Para um poema ficaria maravilhoso. Mas quem ele é na tua vida, diariamente? Quem ele é para você? O que ele representa para você? É difícil responder essa pergunta, né? Toda vez que eu leio, eu tento olhar para dentro de mim. E como é difícil responder essa pergunta. Que ela não se transforme numa resposta vazia. Toda vez eu demoro para responder. Mas a nossa resposta, ela demonstra o nosso nível de envolvimento com Ele. Se você tentar responder essa pergunta, você vai começar a olhar para dentro de você e ver o nível do seu envolvimento com Jesus. Se você for 100% honesto com você, pelo menos isso acontece comigo, quase sempre eu termino chorando, por não conseguir expressar o que Jesus é para mim. Porque é tanta coisa, nós começamos a escrever, mas eu quero condensar. E eu queria te convidar a você tirar uns minutinhos nesse dia de hoje, na sua tarde, ou amanhã no seu tempo de oração, onde você quiser, mas eu queria te convidar a você fazer esse exercício. Escreva o que Jesus é para você, quem Jesus é para você. Aquele dia eu não li a minha resposta, eu vou ler. Não é a mais linda do mundo, tá, gente? Mas é o que Jesus é para mim. Jesus é o meu Senhor e Salvador, a minha principal referência de vida, que me deu um novo significado na minha vida, e que esse significado não termina com a morte.
É difícil responder essa pergunta. Mas se você consegue olhar para dentro de você e responder, você vai conseguir entender o que é o ID. Você vai conseguir falar desse Jesus que fez algo na tua vida. Você vai conseguir falar desse Jesus que transformou aquilo que era dor em alegria. Você vai conseguir falar do significado que Ele te deu para a tua vida. Ele não é um salvador lá, sei lá onde. Não, Ele é o meu salvador. Ele salvou a minha alma da ira de Deus, do pecado, da maldição. Ele reescreveu a minha vida, que estava indo rumo ao inferno, e Ele me transportou do império das trevas e me transformou para esse reino de maravilhosa luz, de amor, de alegria, paz, graça e perdão. Quando eu consigo responder isso, você consegue falar para outra pessoa o que Jesus é para ti. Você consegue falar o que Jesus fez na tua vida. Por isso, querido, nunca perca de vista quem você era. Porque se você perder de vista quem você era, você sempre vai se achar melhor que os outros. Agora, quando você olha para trás e vê, diz: puxa, eu era um miserável. Não tinha a graça de Jesus sobre a minha vida. Eu merecia a ira do Cordeiro. Mas esse Jesus me resgatou. Transformou a minha história. Transformou a minha vida. Me deu um novo sentido. Eu vou conseguir transmitir isso. Eu vou conseguir falar isso. Quem Jesus é para ti? Quem Jesus é para ti? O seu relacionamento com o Senhor define e muito o comprometimento que você tem com a obra. O seu relacionamento com Jesus, ele define e muito o comprometimento que você tem com a obra. Você pode ver, pessoas que não se comprometem com a obra de Deus, quase sempre têm uma vida desleixada com Jesus. Pessoas que não estão envolvidas, que não estão engajadas na obra de Jesus, quase sempre elas têm uma vida com Jesus medíocre. Como está o teu relacionamento com Jesus? Como está a tua vida com Jesus? Tem muitas pessoas que fazem a obra de Jesus sem conhecer. Isso é apenas um ativismo religioso. Mas é impossível você conhecer Jesus e não fazer. Ontem os irmãos estavam levando comida para os moradores de rua. Isso é levar o evangelho? É uma parte. É uma parte. Semana passada nós estávamos no parque, abordando pessoas. Qual é o significado da Páscoa? Você tem um minutinho para a gente conversar? Nós estávamos lá com um cartaz dizendo: abraço de graça. Talvez a gente olhe e diz: mas que coisa mais nada a ver que vocês estão fazendo, cara. Não tem outra coisa para fazer, não. Mas tinham pessoas que paravam, recebiam um abraço e começavam a chorar. Porque estavam carentes. Porque estavam carentes. Talvez, se você está bem emocionalmente, financeiramente, fisicamente, um abraço para você, diz: ah, esses caras estão dessas boludezas aí. Mas para uma pessoa que está necessitada, para uma pessoa que está vazia, um abraço faz toda a diferença. Talvez naquele dia. Ou pode ser o começo daquela pessoa começar a abrir o seu coração para Jesus. É impossível você conhecer a Jesus e não fazer. E eu preciso te perguntar, querido, como você tem cumprido a sua missão? Como você tem cumprido a sua missão? Talvez você tenha dificuldades em cumprir o seu papel como cristão. Talvez você tenha dificuldades. E não é nenhum problema, nós queremos te ajudar. Nós queremos ser corpo e te ajudar também a você cumprir esse ID. E ele começa lá onde Deus te colocou. Talvez você tenha pessoas ao seu lado, que trabalham ao seu lado, que estão precisando de uma palavra. Estão precisando de alguém que pergunte: como é que tu está hoje? Tu está bem?
precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E talvez você é a resposta que aquela pessoa estava procurando. O ID começa onde você está. Lá na sua faculdade. Quem faz faculdade aqui? Lá na sua faculdade. Lá no seu trabalho. Se você trabalha com pessoas, excelente campo. Talvez as pessoas vão até gozar de você no primeiro momento. Ah, lá vem o crente, lá vem o aleluia. Muito apelido eu recebi quando eu me converti. Muito, muito. Também era um crente meio chato. Mas muitas pessoas vinham pedir oração. Pô, leva esse nome lá da minha mãe lá na tua igreja. Você pode ser a resposta que outra pessoa está procurando. O ID começa lá na sua vizinhança, lá com os seus vizinhos. Eu tenho uma vizinha, que ela é uma senhora idosa, e às vezes ela passa com sacolas. Eu disse, fulana, deixa que eu te ajudo. Um gesto simples. No final de Jesus te abençoe. Jesus te abençoe, meu filho. Jesus te ama, viu, dona fulana? Não vou dizer o nome dela aqui, que ela é parente. Mas você percebe, querido, o ID ele começa onde você está. Deus nos deu esse ministério de levar o amor dele adiante. Por isso, queridos, eu gostei desse lema. Talvez você vai dizer, isso não está na Bíblia. Não, não está não. Mas ele é muito bom. Missão dada é uma missão cumprida. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós orarmos. Aí no seu lugar, feche os teus olhos. E nós vamos pedir para o Espírito Santo te mostrar uma pessoa. Uma pessoa. Espírito Santo de Deus, nós nessa hora nos colocamos diante de Ti, com total reverência, com o nosso amor, com o nosso coração diante de Ti. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos revela uma pessoa, nos mostra aqui nessa manhã uma pessoa, e nós queremos começar a orar por essa pessoa.